Olá, seguidores e leitores do Bahia Notícias. Eu sou Cláudia Cardoso e estou aqui hoje com Paulo Modesto, um jurista renomado baiano, que está aqui para conversar sobre um tema muito importante que afeta de muita gente, a vida de muita gente aqui na Bahia, principalmente os servidores, que é a reforma da Previdência. É um tema polêmico, né, que começou a ser debatido ali no início de 2020 e que até hoje muitas pessoas não têm conhecimento de como isso vai impactar suas vidas. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre esse tema. Dr. Paulo, muito obrigado por estar aqui para poder esclarecer esse tema, né? E eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre o que vai acontecer no dia 28 de julho, por que os servidores precisam estar atentos a esse prazo, né? E qual seria o benefício que ele teria ou não em aderir ao Prev Nordeste. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui no Bahia Notícias. Nós temos uma Previdência que tem sofrido reformas sucessivas ao longo dos últimos anos, e elas não acabaram ainda. Na verdade, nós tivemos a última reforma nacional em 2019, cuja peculiaridade foi exatamente entregar aos estados e aos municípios um pouco da antiga competência que a União tinha para legislar sobre previdência, sobretudo a previdência dos servidores públicos, a previdência dos servidores públicos estaduais e municipais. Na Bahia, por exemplo, nós tivemos uma reforma da Previdência bastante apressada, já em 2020, depois vários problemas foram detectados, questionamentos na Justiça foram feitos, nova reforma foi apresentada em 2021 e aprovada em 15, 20 minutos, sem um debate, sem uma participação mais intensa. E continua a acontecer um debate relevante, porque novas mudanças normativas são necessárias. E o dia 28 marca bem isso. Por quê? Porque dia 28 termina o prazo, pelo menos o prazo que hoje vigora, para adesão dos servidores antigos, anteriores a 2015 e 2016, na Previdência Complementar da Bahia, chamada hoje Prev Nordeste. Já foi Prev Bahia no passado. Hoje é Prev Nordeste, porque administra também a Previdência Complementar do Piauí e de Sergipe. Então, são 3 estados. O que é interessante para o servidor da Bahia, e talvez ele não saiba, é que esses outros estados estão avançando em matéria de Previdência Complementar mais do que a Bahia. E oferecem aos servidores que aderem à Previdência Complementar benefícios que foram aqui, por enquanto, sonegados, mas que o Estado tem dito que está estudando alterar. Esse estudo, entretanto, não se concretizou ainda num projeto apresentado à Assembleia e nós esperamos que até lá, até antes de 28 de julho, seja apresentado e aprovado. Se foi fácil aprovar uma emenda constitucional em um dia só, talvez a mera prorrogação do prazo de adesão à Previdência Complementar e a regulamentação do benefício especial seja viável antes dessa data. Mas é preciso esclarecer cada uma dessas coisas, porque isto vai ter repercussão sobre a vida dos servidores nos próximos 20 anos. Está sendo decidido agora e ele não sabe disso. E por que os servidores não estão tendo conhecimento sobre essas mudanças e sobre esses impactos? Tem pouco envolvimento, tem pouco debate na sociedade, essa informação não está chegando como deveria chegar? Sim. De fato, nós tivemos uma discussão muito atrofiada na Bahia sobre essa matéria. Não houve consulta às universidades, não houve um diálogo mais intenso pré-legislativo com as entidades e com os especialistas. O governo aprovou a sua reforma em 2020, a primeira, e depois, novamente, uma complementar em 2021. Em nenhum desses momentos nós tivemos a oportunidade de um seminário, de um encontro, de um debate, de uma discussão sóbria, séria, de algo que vai impactar na vida dos servidores nos próximos 20 anos. Esse déficit de debate não é suprido com uma mera explicação que, de fato, foi feita por representantes do governo após a aprovação. Isso se revela, inclusive, nas deficiências técnicas dos projetos que foram aprovados, que continuam sendo questionados na Justiça, não por birra, mas porque eles apresentam problemas que podem ser corrigidos facilmente se houver, de fato, um diálogo construtivo nessa matéria. Eu sou muito sereno nisso, eu acho que é preciso colaborar sempre com o Estado,
para que a legislação seja aperfeiçoada. E eu tento fazer isso sempre, e agora nós estamos promovendo, no dia 31 de maio, um seminário dedicado especificamente ao debate sobre a reforma da Previdência nos estados e municípios, onde, obviamente, o foco central vai ser a reforma da Bahia e a reforma de Salvador. Ambas foram feitas recentemente e precisam ser debatidas e aperfeiçoadas, até para que sejam evitadas ações judiciais que criam impacto e insegurança jurídica para servidores e para o próprio Estado, né? O Estado precisa ter segurança previdenciária também ele, até porque ele pede financiamentos a bancos, a entidades internacionais, e para que essas entidades possam calcular quanto de risco futuro o Estado tem, ou de comprometimento das suas finanças com a Previdência, é preciso que as regras estejam muito claras e seguras, não questionadas e pacificadas no âmbito do próprio Estado. E que os valores das despesas estejam claramente definidos, e não estão. Lamentavelmente, por falta da regulamentação na Bahia do benefício especial, que é aquele benefício que devolve a contribuição dos servidores que contribuíram a mais do que o INSS, quando eles optem pela Previdência Complementar. Essa simples devolução de valores, não estando regulamentada aqui, mas está regulamentada no Piauí, faz que o Piauí tenha mais segurança previdenciária do que a Bahia. Que as finanças do Piauí para um banco sejam mais seguras do que as da Bahia, porque ele não tem como medir qual o impacto financeiro da Previdência em regime de paridade a Bahia vai ter nos próximos 15, 20 anos. Depende da política salarial do Estado. Se os próximos governadores concederem aumentos acima da inflação, por exemplo, isso vai impactar também na Previdência, porque a maior parte dos servidores antigos vai, obviamente, ficar fora da Previdência Complementar e manter um vínculo com a paridade, ativos e inativos, ganhando o mesmo que ganha o ativo. Mas, se houver o benefício especial, provavelmente muitos terão, por mera segurança jurídica e segurança previdenciária, a opção de migrar para a Previdência Complementar, temendo a saúde financeira do Estado também. E os servidores, assim, terão segurança previdenciária e o Estado terá segurança previdenciária. E os bancos diminuirão o spread, como aconteceu no Rio Grande do Sul, que recentemente também aprovou o benefício especial. Todos esses temas nós vamos estar debatendo no dia 31 de maio com os maiores especialistas baianos, estudiosos e dedicados juristas, na temática da previdência própria. Não é a previdência do INSS, é a previdência dos agentes públicos. Do próprio Estado, do próprio município. Estado, dos próprios servidores municipais e estaduais, que precisa avançar. A emenda 103, por exemplo, de 2019, obrigou os municípios todos que têm regime próprio a também terem previdência complementar. E facilitou a extinção dos regimes próprios. Né? É preciso debater em algum momento, em alguns municípios, se é hora ou não de extinguir o regime próprio. Eventualmente pode ser mais benéfico para o servidor extinguir um regime próprio deficitário do que ter um regime próprio deficitário. Sim, sim. E ele receberá de volta algo equivalente a um benefício especial, a diferença do que contribuiu a mais para o regime próprio. Como é que como é que o servidor baiano que se aposentar nos próximos anos vai receber esse benefício? Como é que ele pode, digamos assim, perder benefícios, não ter vantagens com esse modelo que foi aprovado? Bom, a maior parte dos servidores que são anteriores a 2015, eles têm direito ainda à paridade por regras de transição. O que significa que, em tese, ele pode, ao completar os requisitos que estavam previstos hoje na emenda da Bahia, 60 anos o homem, 57 anos a mulher, e com um largo período de tempo de contribuição, sobre a totalidade da sua remuneração, ter o mesmo vencimento da atividade. Só que ele contribui sobre 15% sobre o todo, ele contribui também quando se aposenta, acima de 3 salários mínimos aqui na Bahia, enquanto que na União é acima de 7 mil, aqui acima de 3 salários mínimos, que seria 3 mil e pouco hoje. É uma situação pior do que da União e de vários estados. E ele pode ainda estar sujeito a aumentos novos de alíquota
e até uma alíquota extraordinária. E se a remuneração do servidor ativo não subir, também o provento não subirá, ficará congelado, sendo corroído pela inflação. Então, o cenário futuro para o regime próprio de previdência não é um cenário de alegria e de tranquilidade, é um cenário extremamente preocupante. Ainda mais numa idade, numa faixa etária que as pessoas precisam totalmente desse benefício. Exatamente. Previdência deveria ser sinônimo de previsibilidade. Previdência tem que ser sinônimo de segurança jurídica. Segurança jurídica do que você tem de direitos e segurança jurídica de qual o retorno financeiro que você terá pelas contribuições que fez. O que nós estamos vivendo hoje no regime próprio é insegurança jurídica, insegurança das regras, insegurança financeira, porque há uma dependência extrema sobre a política de remuneração do ativo, que pode ser muito pouco generosa nos próximos anos. Por isso, boa parte dos servidores da União, quando foi aberta a possibilidade de adesão, aderiu, e outros tantos querem aderir novamente, tanto que a União vai reabrir o prazo de adesão à Previdência Complementar já agora no próximo ano. Vai reabrir para que os servidores antigos possam aderir, porque os novos já estão, no caso da União, desde 2013, desde 2014 ou 2013, aderindo já, automaticamente. Logo que entram no serviço público, fazem logo adesão para não perder na aposentadoria. Mas os antigos estão querendo aderir também porque percebem a insegurança jurídica, a insegurança patrimonial que isso gera. Só que a União tem benefício especial, ou seja, ela não se apropria dos valores que esses servidores antigos contribuíram a mais do que o INSS. O Estado da Bahia se apropria. É um caso de enriquecimento sem causa. É um confisco aí? É uma espécie de confisco. É uma espécie de confisco. O Estado da Bahia diz, olha, se você quiser entrar na Previdência Complementar, você entra. Se você não quiser entrar, você não entra. Só que o que você contribuiu a mais do que o seu colega do lado, que está com teto até o INSS, eu não lhe devolvo. O Estado do Piauí devolve. O Estado do Rio Grande do Sul devolve. Todos os servidores da União recebem de volta. O Estado da Bahia não devolve. E diz que está estudando essa matéria. Eu espero que sim. Eu espero que ele, de fato, abra essa possibilidade. Ninguém é obrigado a entrar na Previdência Complementar. E, de fato, não será. Tanto que em muitos estados, mesmo depois da regulamentação do benefício especial, muitos servidores não entraram, porque ainda há uma visão romântica sobre a paridade, né? Achando que a paridade é uma proteção. A paridade é uma proteção quando a economia está muito bem, quando o Estado tem recursos sobrando e quando tem concedido aumentos acima da inflação aos servidores. A paridade é péssima quando o oposto acontece. Então, nós estamos assistindo nos últimos anos a paridade ser um freio e um congelamento, no sentido mais radical, à aposentadoria dos agentes. No INSS esse ano houve um reajuste de 10%, uma parte dos servidores da Bahia teve um reajuste de 4%. E teve período que não teve nada. E teve no ano passado, não teve nada. E alguns não tiveram nada esse ano também. Então, na verdade, nós temos, nos últimos anos, assistido a paridade estando sendo transformada no estorvo, não no benefício. Logo, muita gente poderá ter interesse em migrar, mas só terá interesse em migrar se receber de volta o que contribuiu acima do teto que vai receber. O que é uma medida de justiça, aliás, já reconhecida na própria emenda constitucional 103. A emenda 103 diz que se o regime próprio for extinto, o Estado tem que devolver aquilo que foi cobrado acima do teto do INSS. Como a dizer, você não pode se apropriar disso, só pela vontade de extinção do regime. Logo, me parece que por equidade de razão, na igualdade de razão, a feita adesão à Previdência Complementar deve também ser dividido. Mas não é devolvido de uma vez, isso é devolvido ao lado da aposentadoria do servidor. Ele recebe a aposentadoria pelo regime próprio, até R$ 7.087, depois recebe uma fraçãozinha da Previdência Complementar, dependendo do tempo que ele tiver de Previdência Complementar, e receberá um benefício especial, que pode ser pequeno, pode ser maior, depende do tempo que ele contribuiu acima do teto do INSS. Né? É uma devolução, não é um benefício. O Estado está pagando nada que não é dele. É uma devolução. Essas três vantagens somadas é que vão compor a aposentadoria. Qual é a grande vantagem dele? É que essa devolução do benefício especial, como é indenizatório,
não cabe incidir imposto de renda, porque é indenização, é devolução. Né? Já na Previdência Complementar, ele tem uma segurança que ele permite a ele investir no mercado financeiro, e ele tem a portabilidade. E no regime próprio, ele tem a certeza de que ali não vai incidir contribuições extraordinárias ou aumentos muito grandes de alíquota, porque o Estado vai ter uma saúde previdenciária, uma saúde financeira também maior. O Estado não vai ter aumentos expressivos para pagar de previdência, nada disso. Isso deveria ser também interesse do Estado, penso eu. Uhum. E quais são os problemas que o Estado pode vir a ter no futuro por conta desse regime que não foi debatido exaustivamente com a sociedade? Ele conseguiu visualizar... Não é futuro, é presente. Na verdade, já existem problemas hoje por esse déficit de debate, que é o fato de você ter uma judicialização muito forte de vários pontos da reforma. Não acabou. As pessoas imaginam que com a emenda 27 do ano 2021, nós tivemos o término dos debates. Não tivemos. As ações estão correndo. Há muitas ações na Justiça questionando a transição, questionando a própria aprovação da emenda 27, que foi aprovada numa espécie de fast track, quer dizer, sem respeito a efetivo, não há dupla votação e discussão. Houve uma votação só em meia hora e se reabriu e se votou de novo. Não passou pelas comissões, não teve audiências isso é outra públicas. Coisa curiosa. No regimento da Assembleia consta que você não pode imprimir regime de urgência para emendas constitucionais, para o debate de emendas constitucionais. A emenda chegou, foi debatida de manhã na comissão, não houve relatório da comissão. Que seria a de Constituição e Justiça. Sim, mas deveria ter uma comissão especial, como no Congresso Nacional. Olha que no Congresso Nacional você tem Comissão de Constituição e Justiça, comissão especial, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, comissão também de Constituição e Justiça no Senado. Todo esse debate é feito e a maior parte dos partidos políticos de oposição, inclusive o Partido dos Trabalhadores, reclamou que o debate foi curto, foi limitado. Foi um período de quanto tempo? 8 meses, 9 meses de debate. E se considerou pouco. Aqui na Bahia nós tivemos a comissão debatendo de manhã, sem a presença de ninguém, aprovando sem relatório, e de tarde, já 3 da tarde, foi votado. Oposição e situação, tudo junto. Completamente contraditório do ponto de vista político, já que o debate foi ainda mais reduzido, e do ponto de vista técnico, com muita pressa e deficiência. Se vários especialistas fossem ouvidos, se o debate ocorresse com serenidade, como deve acontecer, provavelmente várias deficiências não teriam ocorrido na emenda 26 nem na emenda 27, que hoje é questionada em si. Ela é questionada se ela obedeceu o devido processo legislativo. E ela já tem alguma ação direta de inconstitucionalidade discutindo essa emenda? Tem umas 4 ou 5. Aqui no TJ ou no Supremo? No TJ. Há também normas que estão sendo questionadas no Supremo, mas no Supremo em relação à emenda constitucional 103. Da Federal, né? Com repercussões aqui na Bahia também, mas no TJ especialmente. E em breve nós vamos ter uma multidão de processos na primeira instância, por agentes públicos que se sintam prejudicados por terem aderido à Previdência Complementar sem o retorno do benefício especial ou outras situações que estão na transição da reforma da Bahia. Então, não é o Estado vai ter um problema futuro. O Estado vai ter um problema futuro, penso eu, se ele não fortalecer a Previdência Complementar na Bahia. Para fortalecer a Previdência Complementar, ele precisa incentivar que os servidores antigos também migrem. Pelo que eu soube, hoje o número de adesões à Previdência Complementar da Bahia não ultrapassa 1.500 pessoas. Eu não sei se essa informação é correta, porque eu não pude checar. Uma das pessoas que participou de um curso que eu dei recentemente sobre Previdência Própria, que está informada sobre o funcionamento da Previdência da Bahia, disse, olha, o número de adesões é 1.500 pessoas. Eu fiquei chocado, porque é difícil você viabilizar uma Previdência Complementar com um número tão limitado. E também não sei se as adesões foram tão pequenas, considerando que nós tivemos vários concursos recentemente. Mas, enfim... E é um Estado que, juntando todos os poderes, deve dar uma faixa de quantos mil servidores? 40, 50 mil? Não sei. Eu não sei quantos servidores o Estado da Bahia tem hoje. Talvez tenha, de fato, ocorrido um número menor de adesões, porque o Estado também adotou uma previdência própria, desculpem, para os militares da Bahia.
um sistema de proteção social do militar, do policial militar, que é um contingente muito grande do Estado. Esses não tiveram reforma até o final de 2021, houve um vacácio legis que os beneficiou e tiveram redução de contribuição. Os servidores civis tiveram um aumento, os servidores militares tiveram uma redução de 14 para 9,5, depois para 10,5 de contribuição. Isso representa uma injustiça? De 14 para 15. Isso representaria uma injustiça para esses servidores, né, de carreiras diferentes? Eu acredito que sim, deveria haver um pouco mais de equidade contributiva. Vários estados entraram na justiça para atacar uma norma que foi aprovada na União, uma lei, em dezembro de 2019, e que mandou aplicar essas alíquotas aos servidores militares dos estados. Vários estados questionaram que quem paga a conta é eles, quem tem o Tesouro Estadual é quem banca essas aposentadorias, não a União, portanto que a contribuição deve ser definida pelo Estado. E de fato o Supremo reconheceu que essa norma é inconstitucional em várias decisões, do Rio Grande do Sul, vários estados, Goiás, vários estados já tiveram liminar para manter a contribuição dos policiais militares igual à contribuição dos civis. Porque é justo que os militares tenham um regime próprio de aposentadoria, regras próprias em termos de paramétricos, como a gente chama, ou seja, idade, tempo de contribuição, tudo isso é justo. Pela própria natureza do serviço. Não sou contra isso, mas a alíquota contributiva deveria ser a mesma, porque o sistema oferece prestações equivalentes em termos de correlação ou contrapartida ao que se contribui. Então, não tem sentido você receber parcelas equivalentes e contribuir menos. Né? É uma questão de justiça também com os servidores civis. E aqui nós vivemos esse conflito político. O Estado não brigou por isso, não questionou a lei da União, então está aplicando, adotou como norma própria os 10,5% e aplica para os servidores uma alíquota de até 15% de contribuição, aumentando a alíquota do servidor civil e diminuindo a alíquota do servidor militar. Tudo isso não foi debatido, não veio à tona, não veio com clareza, a opinião pública não foi esclarecida, né, como deveria ser. Perdemos o time? Não, não perdemos o time, porque continua havendo esse debate, os prazos estão correndo, as discussões estão correndo e elas podem ser saudáveis, é só termos diálogo e oportunidade para isso. Dia 31 de maio nós vamos ter uma oportunidade para isso no Hotel da Bahia, no Wish Hotel, né? Isso. Para debater sobre isso, uma promoção do Instituto Brasileiro de Direito Público, e trazendo aqui a ministra Carmen Lúcia, o ministro Carlos Aires. Está ainda indefinido se vai ser presencial ou por videoconferência esses dois, mas o evento será presencial e será com os melhores especialistas baianos na área de previdência própria que nós temos. E a partir desse evento serão levadas sugestões, né, para melhoria desse sistema? Sim, sim. A ideia nossa é apresentar, não só durante o debate, mas depois dele, uma carta de sugestões ao governo que é propositiva, né? O evento não é nem de situação nem de oposição, é um evento acadêmico. Evento acadêmico. O que nós queremos fazer é um debate saudável, aberto. Temos representantes do município, temos representantes do Estado, temos representantes de órgãos da advocacia pública, da Procuradoria do Estado, de advogados. Temos quem está dos dois lados do balcão, né? Tanto quem é do Poder Judiciário, tanto quem está peticionando pelas ações diretas de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, como quem está defendendo a constitucionalidade do regime atual do Estado, também vai estar no evento. Nós teremos esse espaço, né? A gente tem esse propósito de debater com liberdade, com respeito, com seriedade, com sobriedade sobre esses temas, contra qualquer politização. Não é o propósito. O evento é acadêmico e quer ser acadêmico, como sempre os eventos do Instituto Brasileiro de Direito Público foram. E nós convidamos a todos que tenham interesse em se informar. Houve muito pouco tempo para a gente organizar tudo isso, mas está correndo bem. É a primeira oportunidade grande que vamos ter no Estado para debater o regime próprio de previdência nos estados e nos municípios depois da reforma
de 2003. Nós estamos saindo praticamente desse momento de confinamento completo, né? Também prejudicava o debate, Sim. porque lives não são a mesma coisa do que você interagir e trocar opiniões, seja com plateia, seja com os professores, e entre eles também esse debate acontecer de forma fluida. Nós esperamos que isso seja um marco. E você acha que a pandemia também desmobilizou os servidores na discussão dessa temática, né? Que aceitaram essa emenda, claro, de 2021, assim, porque era pandemia, não tem como se mobilizar, organizar, porque em 2020 houve e não sei se a expressão aceitaram é forte, isso, talvez demais, porque houve questionamentos, continua havendo questionamento, né? Agora mesmo, tem 20 dias, outra ação direta de constitucionalidade por omissão entrou no Tribunal de Justiça, questionando a ausência do benefício especial na Bahia, que já existe no Piauí, também da Praia Nordeste. Portanto, continua havendo questionamentos. Os servidores não estão completamente silenciosos. Não estão gritando, mas também não estão silenciosos. Porque eu acho que eles apostam ainda que é possível diálogo político saudável com o governo do Estado, com a Prefeitura. A Prefeitura tem na legislação dela a previsão do benefício especial. É nela ainda algo facultativo, que ela vai ou não disciplinar, mas há a previsão do benefício especial. Vai ser curioso se o município de Salvador apresentar um projeto de lei criando benefício especial, o Estado da Bahia não tenha. Então o servidor vai dar ao Estado. Olha que curioso. Se o município de Salvador regulamentar o benefício especial para fortalecer a sua previdência complementar municipal, que está engatinhando, né? E o servidor estadual permanecer sem ter o benefício especial, e ele fizer concurso para o município e for se aposentar no município, o Estado da Bahia vai ter que pagar o benefício especial, toda a contribuição que o servidor fez para o município de Salvador, já que é lá que ele vai se aposentar e o sistema vai ter que se compensar. Então, é uma coisa realmente incompreensível, né? Incompreensível que nós tenhamos um sistema tão ainda incerto, faltando 2 meses para o prazo concluir. Esse prazo tem que ser estendido? Deveria ser estendido? Na União está sendo estendido, no próximo ano vai reabrir. Vários estados estão estendendo também seus prazos, por falta ainda de também a regulamentação adequada do benefício especial. Eu acredito que sim. Ou o Estado regulamenta o benefício especial antes de 28 de julho, ou ele estende o prazo e regulamenta para a opção acontecer de forma consciente. Que o servidor não deveria ser obrigado a escolher ou fazer uma opção às cegas, sem saber se o Estado vai ou não vai reconhecer o benefício especial. Hoje, ele não reconhece, não regula, não disciplina, diz que não indenizará nada, etc., na legislação que está vigendo. Se isto acontecer, provavelmente ninguém vai aderir. O que enfraquece a previdência complementar do Estado, o que não deveria ser uma prioridade. A gente sempre pensa assim, né, sempre se fala que o servidor baiano ele é muito privilegiado, que ele tem diversos benefícios, mas nessa situação ele pode ser o maior prejudicado. Sim, já está sendo, pelo estado econômico do Estado, que tem dificuldades de atualizar os vencimentos dos ativos nos índices da inflação. Isso não sou eu fazendo uma crítica vazia, são os dados. Se você atualiza a inflação de 10% no INSS e atualiza 4% do servidor, 6 foram perdidos. Houve uma redução salarial de 6%, não um aumento de 4%. Houve uma redução salarial de 6%. E no ano passado, nada. Então, o que isso mostra? Que a saúde do Estado, uma coisa boa e uma coisa ruim. Uma, que a saúde do Estado está sendo preocupação dos governos. Os governos não estão concedendo aumentos populistas sem base financeira para os servidores. Isso é bom. E ruim, porque o servidor está tendo erosão do seu poder de compra. Isso é ruim. Então, há 2 lados sempre da moeda. Mas para o servidor, penso eu, o importante não é a fotografia, é o filme. É o que vai acontecer nos próximos 20 anos.
é a saúde financeira do Estado da Bahia dos próximos 20 anos, é como o Estado vai ter previsibilidade previdenciária para ele e para o servidor e segurança jurídica. Eu acho que esta deve ser a prioridade. Eu não estou preocupado se perdi como servidor estadual 6% esse ano. Eu estou preocupado se eu vou continuar perdendo nos próximos 20%. Porque se eu continuar perdendo nos próximos 20%, em breve, toda a remuneração que o servidor tem vai ser diluída, né? Vai perder o poder de compra. E ele não terá segurança previdenciária. Porque os servidores que estão ativos agora estão financiando, subsidiando as pessoas, né, que já estão aposentadas. Sim. E no futuro, esses servidores da ativa, quando se aposentarem, não vai ter mais quem financie e subsidie suas aposentadorias. Da chamada transição que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo dois tipos de transição. Uma é a transição subjetiva, a transição de situações jurídicas individuais. Eu tinha o direito até a emenda constitucional 47, a 41, agora na 103. As situações individuais estão mudando. Mas existe também uma mudança objetiva de sistema. O sistema era todo centrado no regime próprio. O regime próprio é aquele que é, em parte, financiado pela contribuição dos servidores e, em parte, financiado pelo orçamento do Estado. Esse é o regime próprio. E o regime de previdência complementar é incipiente, como ainda está incipiente, como nós estamos vendo. É aquele que surgiu depois já da emenda 41, mas surgiu mais tarde, 2015, 2016, em maior parte dos estados, e que está pegando os servidores novos, que entraram depois da implantação desses regimes. Qual é o problema? É que sempre a previdência do regime próprio foi uma bicicleta, um compromisso intergeracional. A atual geração pedala, contribuindo para financiar o benefício da geração que está hoje recebendo benefícios, aposentadorias e pensões. A anterior já tinha contribuído para a anterior, e assim você tem. Ocorre que a contribuição da geração até antes de 2015 era sobre a totalidade da remuneração. Então, se um servidor recebe 20 mil, 25 mil, ele contribui sobre 25 mil. E o servidor que hoje entra ganhando 25 mil, ele contribui sobre 7, que é o teto do INSS. 7,87. R$ 7.087. Contribui sobre R$ 7.087, que é o teto do INSS. Ele vai contribuir sobre isso, no regime próprio. Então, o regime próprio está tendo redução, desde 2015, paulatina das contribuições dos servidores novos, o que vai aumentar o déficit dos servidores antigos. Como é que isso vai ser resolvido? Ou o Estado vai ter que aportar mais no seu orçamento com isso, ou o Estado vai incentivar que os antigos migrem para a Previdência Complementar, para reduzir o compromisso futuro financeiro que ele terá, ou ele vai implantar alíquotas extraordinárias, agravando ainda mais a contribuição. E o servidor vai ter 15%, como já tem hoje, de contribuição previdenciária e mais 2%, 3% de contribuição extraordinária por 20 anos. É um cenário quase apocalíptico, né, para o aposentado da atual geração, que vai se aposentar nos próximos 5, 6 anos. Ele vai ter um congelamento salarial ou de proventos abaixo da inflação, eventualmente, vai ter uma alíquota crescente, um déficit crescente do regime próprio e uma insegurança jurídica e patrimonial muito elevada. Em tese, seria racional, por exemplo, optar pela previdência complementar num cenário deste. Mas só é sensato se ele tiver um benefício especial que devolva a ele o que ele contribuiu nesses 20 anos acima do teto do INSS, já que ele vai se aposentar pelo teto do INSS. E ele receberia essa pequena fração ressarcitória ao longo do tempo, ao longo da aposentadoria. Vários estados já estão fazendo isso, mas a Bahia ainda não regulamentou, lamentavelmente. Ele renunciar a isso em favor da Bahia também aí é um pouco excessivo, é renunciar a boa parte do que contribuiu, e é dinheiro que ele contribuiu, não foi que o Estado contribuiu, foi que ele contribuiu. Não é caridade, né, que o Estado faz. É uma caridade talvez excessiva.
Outra é correr o risco de continuar no regime próprio. Eu penso que esse debate tem que ser esclarecido. Esse debate não pode ser um debate saudosista, um debate que apenas recorde como era no passado e com esta recordação viva o presente, porque o presente mudou. Uhum. Eu percebo vários amigos meus e colegas de trabalho, juízes, promotores, advogados e públicos, que ainda vivem a ilusão da paridade que existia 10 anos atrás. A paridade nos próximos 20 anos talvez não seja nada do que eles imaginam que será. Só que eles vão descobrir isso daqui a 6 anos, quando se aposentarem, vão sofrer isso nos próximos 20 anos. Então, as decisões devem ser feitas agora, as questões devem ser apresentadas agora, os cálculos devem ser apresentados agora. Isso é outro problema. O Estado também não apresenta seus cálculos. Nós não temos cálculo de nada. Não existem planilhas na mesa, né? Para que sejam questionadas, discutidas, e com seriedade, que a gente possa mostrar se elas estão corretas ou se estão erradas, ou se estão certos. Uhum. É preciso que isso esteja claro na mesa. É a única coisa que se pede. Clareza, segurança jurídica, segurança previdenciária, serenidade no debate, que pede compromisso de longo prazo de todos nós, seja do Estado, seja do cidadão. E que seja equitativo, que não permita tantas discrepâncias, né, entre militares e civis, entre antigos servidores e novos servidores, e que haja um pouco mais de justiça intergeracional. Esta é a pregação que eu acho que é fundamental, embora todo o debate técnico deve existir para fundamentar isto. Uhum. Sobre transição, sobre previdência complementar, sobre a emenda constitucional 103, sobre a emenda constitucional número 20, sobre a emenda constitucional número 27, sobre a Previdência de Salvador. Todo esse debate tem que acontecer. Sereno e positivamente. E é o que a gente quer fazer dia 31 de maio. E a partir desse evento, o senhor acha que mais especialistas, mais estudiosos vão se debruçar sobre esse tema, diante até, né, da própria ausência de olhar acadêmico sobre essas complexidades da reforma da Previdência? Tem crescido, mas não tem ainda, de fato, um número suficiente de estudiosos nessa matéria, né? Nós, na área de direito previdenciário, por exemplo, a maior parte dos previdenciaristas estuda o regime geral de previdência social, o regime do INSS, com razão. Boa parte são advogados e estudam onde existe clientela. A grande clientela são os milhões de brasileiros que são clientes da Previdência Geral. A Previdência própria, até poucos anos atrás, era muito simples. Era uma espécie de salário diferido. O servidor aposentava e continuava recebendo o mesmo valor que recebia na atividade, ainda conseguia aumentos reais, às vezes acima da inflação, né? Porque o país estava realmente com a economia dinâmica, crescendo, etc. Isto tudo mudou. Hoje o sistema tem inúmeras regras, várias delas limitativas, exigências crescentes de contribuição. Paridade hoje pode ser um congelamento, né? Não um benefício, um estorvo. E o sistema hoje tem múltiplos microsistemas, sistema dos militares, sistemas de quem entrou antes de 2003, sistema de quem entrou depois de 2003, sistema de quem entrou depois de 2015. E aí você tem múltiplos regimes jurídicos que criam insegurança por parte do servidor e até às vezes por parte do Estado. Eu ouço às vezes coisas equivocadas sendo ditas por agentes públicos, explicando a reforma. E é engraçado, quer dizer que a Bahia tem uma contribuição do inativo muito favorável, porque o servidor inativo aqui poderia contribuir sobre um salário e aqui contribui sobre 3, oculta que na maior parte dos estados a contribuição não é nem sobre 3, é sobre aquilo que excede o INSS, o que excede 7 mil. Então, na verdade, a Bahia contribui mais do que a maior parte dos estados, do que a União, que é governada, enfim, sabemos por quem. Então, não tem muito sentido que nós tenhamos uma visão romantizada da reforma que houve aqui. A reforma que houve aqui, sinceramente, não foi uma reforma generosa com o servidor. Dizer isto é poetizar o que aconteceu.
E a gente tem que ter a preocupação agora em mente, né, já há algum tempo, né, que a população brasileira está cada vez mais vivendo mais, envelhecendo mais, e a preocupação, acho que a gente não tem uma cultura de prever o futuro, né, de se planejar para o futuro. Sim. Eu sempre me preocupei com isso. Eu comecei, inclusive, estudando Previdência para fins próprios. Eu sou professor de Direito Administrativo e Constitucional, e que me assustou quando começaram a acontecer debates sobre a reforma da Previdência lá atrás, na emenda 20, que eu abri os livros de Direito Administrativo, não tinha nada sobre Previdência. Aconteceu um aumento um pouco maior do debate nos livros a partir da emenda 41, né, de 2003. Eu mesmo escrevi um livro grande sobre a reforma da Previdência. Com coletânea de estudos variados, de vários especialistas. E os autores começaram a incorporar isso nos seus livros. Hoje, você já tem várias páginas, 10, 15 páginas dos autores tratando da Previdência, mas ainda é pouco. É pouco. O regime previdenciário público, dos agentes públicos, é extremamente complexo, demandaria, de fato, um trabalho de fôlego, enfim, muito mais, no número de páginas, um número muito maior de estudiosos. Nós precisamos disso. Precisamos que o Estado entenda melhor sobre sua própria previdência, que incentive a previdência complementar, que permita uma transição objetiva de regimes mais segura, mais serena, mais proporcional, porque é isto que a gente quer. Ninguém quer vantagem financeira. Como eu disse, não importa a fotografia, importa o filme. Se no filme nós tivermos maior segurança, ganhamos todos, Estado e servidores. E a minha visão de mundo é essa. Não é ficar numa discussão, ou esse ano perdeu, esse ano ganhou, isso não resolve. O importante é pensar como equacionar a equidade entre gerações e como equacionar a longo prazo para que haja segurança. Que não me adianta nada ter hoje um aumento excessivo, ou grande, ou completo da inflação, o Estado, no próximo ano, não pagar salários. Não adianta nada, o importante é o filme. Né? E que esse filme tenha um final feliz. O importante é o filme ter uma conclusão de segurança, porque previdência tem que ser previsibilidade, eu bato nisso sempre. Previdência, a gente contribui durante 30 anos, é o único direito dos servidores públicos em que o servidor contribui. Tá certo, então. Paulo, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Quem quiser saber mais sobre o seminário, vai estar aqui na matéria que a gente vai publicar aqui no site do Bahia Notícias, com a grade completa dos participantes, que a gente aqui já pode citar aqui, ó. Delvino da Silva Góes Filho, que é o secretário de administração aqui do Estado da Bahia, é o presidente do Instituto dos Auditores Fiscais aqui da Bahia, o IAF, né, que é Marcos da Silva Carneiro, o presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado da Bahia, que é o Dr. Adriano Assis, a presidente da Associação dos Magistrados também, doutora Nath Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Carlos Aires Britos, então tem muitos nomes bacanas e aí a programação completa vai estar no site. Tá certo? Doutor Paulo, muito obrigada aqui pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu agradeço muito, eu sei que o tema não é fácil, mas ele precisa ser entendido. E agradeço muito a abertura de vocês. Muito obrigada. Vocês aí continuem aí acompanhando a gente pelo Bahia Notícias, baixe o nosso aplicativo, ative nosso push para que você receba as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo e nos siga também nas redes sociais. Até mais.